O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nos preparamos para o Natal, já praticamente às portas desse grande momento. E nós contemplamos duas figuras muito importantes, que são um símbolo de humildade, de fé, de confiança em Deus: José e Maria. Ambos acolheram o plano de Deus. Tanto José quanto Maria experimentaram também incertezas, e por que não dizer medos e até dúvidas. Eles não duvidaram do poder de Deus, mas eles tiveram dúvidas no caminho, como se daria tudo aquilo que fazia parte desse plano. Maria mesmo, quando recebe o anjo que lhe anuncia que ela seria a mãe do Salvador, pergunta: mas como se fará isso, se eu não conheço homem algum? José, por sua vez, hoje se vê diante de uma situação em que a sua amada, a sua noiva, lhe aparece grávida, e José sabe que o filho não é dele. José, ele se sente como que num dilema. Por um lado, ele sabe que Maria é virtuosa, que ela é uma mulher de Deus. Por outro lado, ele não entende como ela pode aparecer agora grávida, sendo que Maria sempre deu mostras de que ela, além de ser uma mulher de fé, era uma mulher também fiel àquilo que ela abraçava, no caso, o noivado que teve com José. Então José sente sim a perturbação destes pensamentos confusos. Imagine só a situação de José. Ele não sabia como reagir diante de tudo isso, porque todo o projeto que ele havia feito agora desmorona à sua frente com essa realidade nova, inesperada. Mas mesmo assim, ele se mantém justo. E a palavra justo, na palavra de Deus, não quer dizer simplesmente aquele que segue as regras corretamente, mas aquele que aceita a vontade de Deus e age conforme o coração de Deus. Por que José foi justo? Porque a lei, embora lhe permitisse entregar Nossa Senhora à humilhação pública, por conta de uma suposta traição, não é?
poderia expor Maria a um apedrejamento, porque a lei dava esse respaldo para garantir a honra, entre aspas, daquele homem. Mas São José, ele não pensa nisso. Ele pensa no bem-estar de Maria. Ele também pensa naquela criança, que mesmo não sendo o seu filho, é protegido por José. Então José foi justo, deixando Nossa Senhora em segredo, até pensando, não é, de poupá-la de tudo isso, discretamente deixando Nossa Senhora como uma maneira de fazer aquilo que Deus, acima de tudo, nos diz, né, que é preservar a vida. Mas São José ainda não entendia o que estava se passando. Então é no momento em que ele adormece, no instante em que ele silencia, mesmo sem compreender as coisas que passam à sua volta, que Deus fala com ele. Um mensageiro, o anjo diz: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como sua esposa, porque o que aconteceu com ela é obra do Espírito Santo. Naquele momento em que São José silencia os pensamentos e o coração, Deus fala. O sono de José não quer dizer fuga da realidade, não quer dizer acomodação. O sono de José é entrega, é confiança. Tanto é que quando uma pessoa está muito preocupada, tensa, ela não consegue relaxar, portanto não consegue também se entregar ao sono. José é aquele que depois de tanto pensar, depois de um turbilhão que ele passa pela mente e pelo coração, ele simplesmente se rende a Deus e nesse momento Deus lhe fala. Nós precisamos aprender com São José a também deixar os nossos pensamentos baixarem um pouco e prestar mais atenção nos sinais de Deus. Deus falou com São José até através do sono, de um sonho. Deus nos dá sinais, assim como lá no Antigo Testamento ele deu o sinal de que uma virgem conceberia e daria a luz ao Salvador. Esta promessa se cumpre agora em Maria por conta do sim que ela deu. Mas nós não vemos apenas o sim de Maria aqui, nós vemos também o sim de São José. Então é o sim de um casal que agora abraça o plano de Deus. Maria abraçando a Jesus, José abraçando a própria Virgem Maria juntamente com o Salvador. Ambos superaram o momento de dificuldade, de dor, de incompreensão até por parte das outras pessoas, através da fé. Então eles são para nós um modelo de fé, de quem primeiro se entrega e depois aos poucos vai compreendendo. Às vezes nós queremos fazer o contrário, nós queremos entender tudo para depois acreditar, depois depositar a nossa confiança, e não funciona, porque a fé é a primeira. Maria nos mostrou isso. Maria não sabia de tudo aquilo que aconteceria com o seu filho, mas ela confia e ela dá esse primeiro passo: eis-me aqui, eis a serva do Senhor, faça-se-me segundo a tua palavra. José não entende tudo, pelo contrário, ele fica até mesmo confuso, mas ele age conforme a fé. E não são por meio das palavras as suas atitudes de fé, mas a maneira como ele se coloca, quando ele faz com que Maria seja resguardada, e assim, aos poucos ele vai entendendo qual é o plano de Deus. Também nós, às vezes, passamos por situações inesperadas, em que parece que o nosso chão, sai dos nossos pés, não é? Momento de instabilidade total. E é nesta hora que a fé deve entrar em cena. Senhor, eu confio, eu não entendo o que está passando comigo, por que isso está acontecendo, mas eu confio. E aos poucos as coisas vão ficando mais claras, se nós realmente prestarmos atenção aos sinais de Deus. Deus dá sempre sinais.
e envia também anjos. A palavra anjo quer dizer mensageiro. E os mensageiros que o Senhor nos envia não são apenas aqueles que nós concebemos como seres celestiais de asas, mas também pessoas que nos falam. As mensagens de Deus vêm através dos acontecimentos, das situações. Deus está sempre falando. E apenas um coração que silencia, que deixa as coisas assentarem primeiro, que não se deixa levar pelo impulso, pela emoção que aparece primeiro, um coração que se coloca em oração, um coração que olha com espiritualidade, ainda que tudo esteja caindo à sua volta, um coração que se firma em Deus, este começa a interpretar aos poucos os planos do Senhor através dos seus sinais. Não vamos deixar os sinais de Deus passar. Nós estamos também às portas de um novo ano que vai começar. E junto com ele, nós temos também muitas esperanças, porque o cristão é uma pessoa de esperança. Mas nós precisamos também aproveitar esse momento de fim de ano para meditar um pouco, né? O que eu quero colocar na presença de Deus no próximo ano? Quais são os projetos que eu tenho? E mais ainda, colocar em oração: Senhor, eu quero estar de acordo com o seu projeto. São José tinha um projeto de formar uma família numerosa com Maria, porque era assim a cultura da época, era assim todo homem judeu como José. Mas no momento em que ele se depara com um projeto maior, ele então aceita aquilo que vem de Deus. Porque quando José acolhe a Maria, ele está permitindo com seu sim que o maior acontecimento da humanidade se dê, a salvação. Deus feito gente que vem até nós. Talvez alguns projetos que você tem no coração não sejam os melhores para você, nem para a sua família, nem para as pessoas que estão à nossa volta. Então vamos ouvir mais a Deus e vamos permitir que Ele nos mostre. E vamos permitir ainda que essa semente da inspiração de Deus já nos visite agora, no finalzinho de 2025. Porque Nossa Senhora, quando ela diz o seu sim, ela já concebe o Salvador que depois vem a nascer. Não vamos imaginar que as coisas vão acontecer apenas em 2026, não é? Elas precisam desde já ser concebidas dentro de nós, né? Para que elas possam também ir crescendo aos poucos. Então, não espere a passagem do ano para você fazer os teus propósitos, quando você estiver em meio à festa, à comemoração. Não, não. Esse é o momento, né, de ouvir mais a Deus, de refletir mais, para que os sinais de Deus comecem a ficar cada vez mais claros ao longo de todo 2026 que virá. Com fé, com humildade, com confiança, nós queremos celebrar o Natal do Senhor e assim, junto com José e Maria, caminhar na esperança que o Senhor nos traz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.